Olá, seja bem-vindo ao Souto Podcast. Um espaço voltado para a saúde, bem-estar e muita troca de experiências. Aqui eu irei receber especialistas, pacientes e pessoas que transformaram ou transformam suas vidas através do cuidado com a saúde. Eu sou Andresa Souto, médica generalista, especialista na área de emagrecimento e hipertrofia. E hoje eu estou aqui com a nutricionista Micaele, né? E a minha amiga, que vou falar um pouquinho junto com ela sobre emagrecimento, sobre o uso da Tisapartida, que é o Mounjaro, e outras coisas mais, né? Seja bem-vinda, Micaele. Obrigado por você estar aqui hoje comigo, né, nesse momento. E seja bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço primeiramente o convite, né? E para falar sobre um assunto que está tão em alta, e tanta gente está fazendo uso da Tisapartida. Então é importante um momento como esse para que realmente a gente comece a esclarecer algumas coisas que muita gente com certeza tem dúvidas. Bom, para a gente começar primeiro, eu quero saber um pouquinho sobre você, tá? Para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você e o seu trabalho. Tá, eu sou nutricionista, há mais ou menos uns 9 anos já, vou fazer 10 anos, né, de formada ano que vem. Sou especialista em nutrição clínica e especialista em emagrecimento e hipertrofia. Sou mestre em nutrição e doutora em biotecnologia. E atualmente, né, eu atuo em consultório, atendendo principalmente o público de emagrecimento, de hipertrofia. E quando a gente fala em emagrecimento, hoje o que está em alta aí é realmente o paciente que está fazendo uso das canetinhas emagrecedoras, em especial a Tisapartida. Então esse mais ou menos é o meu mundo. Então chega muito paciente lá, né, no seu consultório. Muitos mesmo. E aí você pode me falar um pouquinho a importância, né, do acompanhamento conjunto entre o médico e a nutricionista? Sim, ambos eles devem trabalhar em conjunto para o melhor benefício do paciente em relação ao tratamento, né? Certo. O médico, ele tá ali envolvido mais na parte de fazer uma avaliação mais criteriosa, identificar se o paciente, ele realmente tem necessidade da utilização desse medicamento, e aí, identificando, fazendo dosagem correta, orientando o paciente, aí é o ponto que o nutricionista, ele vai entrar. O nutricionista, ele vem exatamente para melhorar a alimentação desse paciente, fazer com que esse paciente, ele entenda que não é só o medicamento que vai fazer ele emagrecer. O medicamento, ele ali é um start. Mas as outras coisas precisam ser mudadas, em especial a alimentação, para que a gente previna ali, por exemplo, a perda de massa muscular e também para que esse paciente ele reduza ali alguns efeitos adversos que o medicamento ele pode trazer. Então, a nutrição ela vem sendo encaixada neste momento. Então, é importante que o paciente ele tenha esse entendimento e o primeiro contato que ele vai ter normalmente é com o médico. E eu vejo isso muito na prática. Por exemplo, o paciente chega para mim, quer fazer uso das canetinhas, mas não quer ter um acompanhamento com o nutricionista, né? E aí eu sempre fico pegando no pé deles, né, assim, falando a importância de ter esse acompanhamento em conjunto para justamente a gente ter essa troca, né, essa troca de informações e dessa importância de fazer com que o paciente não perca, né, tanta massa muscular. Isso, e também fazer com que o paciente entenda que ele vai precisar ter mudanças realmente do estilo de vida. Sim, com certeza. Porque é isso que vai fazer com que ele dure ali com os resultados. Na verdade, os pacientes querem um caminho mais fácil, né? Querem cursar uma trilha pulando etapas, né? E aí, essa parte, a importância de ter realmente a mudança do estilo de vida, às vezes fica esquecida um pouco ali no meio do caminho, né? Isso, às vezes o paciente, ele se apega muito apenas a números. Então, ele só quer ver o número da balança ali caindo. Ele não entende que a importância da qualidade dessa perda. E aí, o diferencial do profissional é exatamente mostrar isso. Verdade. Mostrar que não é apenas aquele número caindo, em si a qualidade daquele número que vai cair. E, assim, falando um pouquinho mais, né? A Tisapartida, para quem não sabe, minha gente, é o Mounjaro, né? Então, a Tisapartida é um nome técnico, não um nome do medicamento. O que muda na alimentação de um paciente que inicia, né, o uso do Mounjaro e da Tisapartida? Tá, primeiro ponto, a gente precisa entender que esse paciente, ele não vai conseguir comer em grandes volumes. Isso. Então, o primeiro ponto já se inicia aí. Então, é um paciente que ele vai tender a comer menos, porque é o próprio efeito do medicamento que vai fazer isso, vai retardar o esvaziamento gástrico. Então, esse paciente, ele precisa
Primeiro, diminui o volume. Então, o nutricionista, ele precisa partir desse princípio, que eu vou ter pouco volume, no Isso. entanto, naquele pouco volume, eu preciso oferecer tudo que o paciente está necessitando. Isso. Então, não Pra gente não adianta. ter essa perda de nutrientes, né? Que a gente tanto fala. Exatamente. Então, não adianta, por exemplo, o paciente fazer uso do medicamento, entrar em um déficit calórico que vai ser necessário, no entanto, eu deixar esse paciente desnutrido. Uhum. Então, eu preciso, em pouco volume, oferecer o que realmente ele vai necessitar, e deixando esse paciente em déficit calórico. Outro ponto importante eu preciso avaliar também a qualidade em termos de fibras, porque um dos efeitos mais comuns do medicamento também é a constipação. Constipação. E aí eu preciso ajustar essa dieta do ponto de vista de fibras para deixar adequada, para que realmente esse intestino ele consiga ali funcionar de maneira correta. Lembrar também da hidratação, que muitos pacientes esquecem. Sim, com certeza. Às vezes eles ficam tão realmente com a sensação de tão cheio que acabam esquecendo do básico, que é a hidratação. Então a gente precisa lembrar. E um ponto importante também é fazer com que esse paciente entenda que ele deve reduzir ao máximo a quantidade de gordura na alimentação. Porque a gordura ela já passa ali mais tempo para poder ser digerida. E aí imagina com o efeito do medicamento. Sim. Então esse paciente ele vai ter aquele maior desconforto. Então às vezes é um paciente que fica nauseado, paciente que realmente não consegue ter aquela sensação de digestibilidade correta por conta da questão da gordura. Então basicamente são esses pontos. Eu sempre foco isso nos meus pacientes também. Às vezes eles não compreendem, né? Aí quando fazem a alimentação de forma inadequada, aí liga falando, eu tô passando mal. E um ponto importante que eu já ia esquecendo é em relação à injeção de proteína. Sim. Então, a dieta desse paciente, ela precisa ser em pouco volume, mas ela precisa ter uma qualidade de proteína ali muito bem ajustada. E é meio complicado, né? Porque, assim, como diminui realmente a quantidade de alimentos que aquele paciente consome diariamente, aquela quantidade de proteínas que é necessária por dia fica meio, né? Fica totalmente prejudicada. Exatamente. Alguns pacientes, a gente consegue realmente encaixar essa quantidade de proteína na dieta. Outros, aí a gente precisa entrar com a suplementação. Principalmente aquele paciente que ele vive fora de casa. Ele Agora eu sempre entro, no caso. Eu sempre peço para entrar. Nem sempre eu entro. Tá. Às vezes é um paciente que a gente coloca um whey, por exemplo, uma suplementação básica ali, mas é um paciente que começa a sentir desconforto, é um paciente que ele começa a ter distensão abdominal maior por conta da quantidade de edulcorantes, por exemplo, do whey. Aí eu começo, vamos mudar o whey, vamos colocar outras ferramentas, né? Mas é um paciente que ainda sente desconforto. Então, vamos tentar realmente bater a meta de proteína pela alimentação, pelo alimento. Se realmente não conseguir, aí a gente tem outras alternativas, como, por exemplo, o colágeno do Body Balance, que eu gosto muito Eu gosto dele. também. Porque ele não traz, a maioria das vezes, esse desconforto. Sim. Ele também não tem um sabor tão doce, porque às vezes o paciente que está fazendo uso da tirzepatida reclama muito com esses extremos de sabores. Sim, muda muito, né? A palatabilidade do paciente. Ele reclama, começa a mudar, né? O gosto por alguns alimentos de forma mais intensa. Exatamente. E a grande maioria das vezes essa mudança que a gente tem é exatamente por alimentos mais doces. Sim. E aí é paciente geralmente que não aceita muito bem o whey. Tem uns que aceitam muito bem, mas a gente tem que avaliar também essa parte da individualidade. Então, aquele paciente que não aceita, a gente tem que colocar outras estratégias ali para que ele realmente tenha a quantidade de proteína ajustada, que é essencial, assim, não dá para se pensar em utilizar a tirzepatida e não ajustar a quantidade de proteína. Além disso, não dá para se pensar também nessas duas relações e não associar o treino de força, que eu acho extremamente importante. Sim. Aí falando um pouquinho sobre isso, agora me fala a importância da massa muscular, que é o que eu sempre falo para meus pacientes, eu friso sempre isso em todas as minhas consultas. Essa importância dessa duplinha mágica, né? Como eu sempre falo. Que é a ingestão de proteína de forma adequada e o exercício de força. Isso. Né? E eu foco muito nisso porque eu digo que massa muscular é vida, né? Então, fala pra gente um pouquinho pra ver se o pessoal entende um pouco mais com a sua visão. No consultório eu falo muito que a massa muscular é ouro. É o que a gente tem mais de precioso no nosso corpo. Às vezes o paciente ele pensa que aquela perda de peso dele só vai beneficiar a curto prazo.
Mas nós, como profissionais, a gente tem que entender que aquela perda de peso, a depender de como ele perde, vai beneficiar a curto, a médio e principalmente a longo prazo. Sim. Então, um exemplo de um paciente que ele perde ali, sei lá, ele vai perder 10 quilos em determinado tempo, mas desses 10 ele perde 5 quilos de massa muscular. A gente já entende que o metabolismo desse paciente não vai ser o mesmo de como estava antes. E a grande maioria das vezes, quando é o paciente que ele vai fazendo o desmame da medicação, ele já começa ali a perceber que o peso vai subindo. Mas por que acontece isso? Porque quando a gente perde massa muscular, nós estamos realmente mexendo propriamente disso no metabolismo. Então, o metabolismo do paciente ele fica baixo. E aí, ao contrário, também acontece. Se durante a utilização do medicamento, o paciente ele faz a adequada ingesta de proteína, ele treina bem, ele vai ter melhor qualidade dessa perda de peso e, com certeza, depois que ele começar a fazer o desmame do medicamento, ele vai conseguir sustentar ali de uma melhor forma esse resultado que ele teve. Sim. Então, a massa muscular, ela vai muito além do que a gente só imagina de forma estrutural. Ela também está diretamente envolvida nessa parte do metabolismo. Com certeza. Então, o paciente, por isso, às vezes, o paciente ele vai numa expectativa de, eu quero perder 10 quilos em um mês. Mas aí, peraí, a gente vai ter que frear um pouquinho essa expectativa, porque a maioria das vezes não é interessante ter essa perda a curto prazo. É mais interessante o paciente ter uma perda ali mais lenta, mas uma perda com qualidade. Não, com certeza. No consultório eu vejo muito, assim, uma perda boa. Sei que a gente não pode falar em números, porque é algo muito individualizado. Cada um vai ter uma resposta. Sim. Mas quando a gente pensa, assim, a perda de 1 quilo por semana, é uma perda que a gente consegue entender que tá vindo com qualidade, realmente. O mecanismo de ação do medicamento, ele por si só, ele fala isso, sabe? Se você pegar a bula dele, do Mounjaro, for observar, é justamente isso. A gente se baseia nesse sentido. Perder em torno de 1 quilo por semana, que é muita coisa, É muita né? coisa. Quando a gente se você for observar um paciente que vai sem medidas farmacológicas, né, para fazer uma perda de peso durante o mês, é ali em torno de 3 quilos, eu acho. Mais ou menos, né, por aí. Então, com medicamento eu chego a perder 4 a 5 quilos. Então, assim, as pessoas não têm muita noção, mas, gente, é muita coisa, né? E eu acho que esse pensamento, ele tá vindo muito, principalmente por conta da internet. Com a internet certeza. ajuda muito. Mas em algumas situações atrapalha também, porque eu vejo muito paciente se comparando a blogueiros. Fulano postou na rede social que perdeu 10 quilos em um mês. Mas como é que ele estava usando aquele medicamento? Exatamente. Né? E eu sempre falo assim, a internet é algo que a gente consegue mascarar. Sim. Se eu quero jogar na internet que eu perdi 10 quilos, quem vai comprovar que eu perdi? Eu coloco ali o que eu quero. Não, e perder de qualquer jeito, né? Como a gente tava comentando agora, vai perder massa muscular. Então, pra mim, não adianta. Não adianta. Quando eu faço uma biopedância no início e faço uma biopedância com 6 a 8 semanas novamente com o meu paciente, que eu vejo que ele perdeu, você perdeu aqui, vamos supor, 5 quilos ou 6 quilos, tá ótimo, mas não perdeu nada de massa magra, você tá saindo no lucro. Exatamente. Né? Então, assim, você tá ganhando vida, você tá ganhando saúde, porque você não perdeu nada de massa muscular. Isso. E aí também é importante tanto a gente realizar essa avaliação por meio da biopedância, assim, não ficar só preso ao peso ali da balança, porque o peso ele não vai dizer essa diferença do que foi a perda. E também, voltando só para a parte da nutrição, o paciente às vezes também não entende que a gente precisa mudar estratégias. Às vezes é um paciente que ele não consegue ter uma perda de qualidade, ou seja, a gente realizou a segunda bipedância, ele perdeu muito músculo, aí a gente vai precisar recapitular aqui, ajustar algumas coisas, o que está acontecendo para poder fazer com que essa perda, ela siga. Eu já tive paciente que eu dei alta sim, que eu parei o tratamento. Parei compulsoriamente mesmo, né? Que eu vi que tava perdendo muita massa muscular e disse, olha, não tem mais condições. Porque eu sei, quando passa, a gente sabe, né? Quando o paciente tá fazendo algo errado. Exato. Então, assim, não tava fazendo atividade física, não tava fazendo a ingesta de proteína adequada e aí perdendo essa massa muscular. Não, alguma coisa tá errada. Exato. Então, vai fazer o que eu tô pedindo e depois você volta pra mim. Ajusta o básico. Justamente. Né? E assim, tudo tá relacionado, né? Uma noite de sono adequada, né? Alimentação, o estresse, tudo isso tá relacionado também com a perda de peso, mas as pessoas não entendem, querem sempre o caminho mais fácil, né?
O que você poderia diferenciar um paciente que mantém um peso daquele que volta a ganhar? Acho que a gente já falou um pouquinho, né? Mas... Só fazendo um resumo, toda a nossa conversa já tá sendo bem envolvida em relação a isso, mas Certo. é aquele paciente que ele entende que durante o tratamento com o medicamento, ele precisa ter mudança de estilo de vida. Então, não adianta eu só adicionar o medicamento e não querer fazer nada. Então, eu Isso. preciso realmente ali melhorar a minha alimentação, preciso ter um rigor maior com essa ingesta de proteína, eu preciso estar bem nutrido e, sem sombra de dúvidas, eu preciso do treino de força. Com certeza. Às vezes o paciente acha, eu só vou fazer uma caminhada, isso vai suprir, mas com a utilização do medicamento não é simples assim. A gente precisa do estímulo do treino de força para realmente conseguir garantir essa preservação ali de massa muscular. O que eu gosto de fazer muito é, por exemplo, um paciente que está totalmente sem fazer atividade nenhuma há muito tempo. Então, eu sempre digo assim, não consegue o treino de força, faz pelo menos a caminhada no início. Sim. Porque o que acontece? Quando a gente começa a usar o medicamento e o paciente começa a perder peso, ele se empolga, né? Então, eu digo que é um medicamento fantástico nesse sentido. Eu quero que você se empolgue. Você se empolgando, você vai querer fazer tudo. Então, assim, ele começa, perde ali um instantezinho, aí é o meu start também para entrar ali no meio e dizer, agora chegou a hora de você, né? Você fazer um exercício de força para você ficar mais bonita, né? A mulher gosta disso, né? Então aí evitar flacidez. Evitar flacidez, justamente. Então eu sempre foco muito nisso. Eu quando o paciente ele realmente não tem o hábito de fazer nada, é totalmente sedentário, eu falo assim também, vá fazer o que você gosta, o que você quer nesse início. Se movimentar, né? Precisa. Agora eu sempre deixo claro para o paciente que vai ter um ponto que a gente vai precisar do treino de força. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E isso serve para todo mundo. Isso. Homem, mulher, idoso, né? Principalmente idoso. Eu tenho muitos pacientes idosos no meu consultório. E aí, o processo de sarcopenia ali já instalado, né? Perda de força mesmo, assim, sabe? Então, eu fico bem atenta. Aí, tem alguns pacientes que eu não uso, né? Vão lá para realmente, né? Para tentar fazer uso, ver se Isso, mas eu sou bem coerente nesse sentido. Bem até um pouco chata, assim. Não é todo mundo que tá apto, não. Ser mesmo. Isso. O médico, ele realmente tem esse papel de identificar quem precisa e quem não precisa. Porque pelo pensamento do paciente, ele vai ali, eu posso. Mas o médico, ele tem que realmente ser bem criterioso e entender a individualidade de cada um. Porque com essa demanda, né? Demanda não, com esse... como é que eu posso falar? No mercado está sendo oferecido de qualquer jeito, até algumas pessoas estão utilizando de forma inadequada. Exatamente. Muita gente, na verdade, né? Então, a gente fica meio que à mercê mesmo, sabe? De outros profissionais que fazem de forma errada. E a gente que está fazendo o certo meio que sai de chato da história, né? Mas é o certo. Mas é o certo. Não é verdade? Eu acho que como evitar a perda de massa muscular durante o tratamento, a gente já falou um pouquinho, né? Eu acho que é isso. Se você pudesse deixar apenas 3 orientações para quem está pensando em iniciar a Tisapartida, quais seriam? Primeira, sem sombra de dúvidas, procurar um profissional. Não fazer a utilização por conta própria, por ver na internet, amigas utilizando, não. Procure o profissional realmente para que ele faça essa avaliação e entenda se você tem a necessidade de fazer uso. Porque às vezes é um paciente que ele quer perder 2 quilos, aí acha que só vai conseguir com a medicação. Opa, então a gente tem que, realmente o profissional ele precisa fazer essa avaliação. Segundo ponto é em relação à mudança de estilo de vida. Então, a gente precisa entender que, além do medicamento, tem a necessidade de associar com a mudança da alimentação e o exercício. E, por fim, é entender que essa mudança de estilo de vida é que vai gerar realmente que você consiga ter os resultados a longo prazo. Então, o paciente, às vezes, vai achando que ele vai utilizar o medicamento para o resto da vida. Sim. E a grande maioria dos pacientes, eles não têm essa indicação. Mas o resto da vida, eles vão precisar mudar o estilo de vida. Então, precisa ir com esse entendimento ali. Então, acho que esses 3 pontos são essenciais para que o paciente ele inicie o tratamento de forma correta, ele faça esse tratamento ali do tempo que for necessário de forma certa e que, por fim, ele sustente tudo que ele conquistou ao longo desse tratamento. Tá certo.
Bom, gente, é isso. Agradeço mais uma vez, Micaele, por estar aqui presente junto comigo nesse momento, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. E aí você está convidada para vir novas oportunidades. Eu que agradeço, Andresa. Foi Obrigada, muito bom. amiga. Obrigada.